Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo para aprender a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa será uma experiência especial e que você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigado pelo voto de confiança e eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo mais e amando mais a palavra de Deus. Se você gostar desse conteúdo, não deixe ele só para você, você pode compartilhar com mais alguém também. Então eu vou estar compartilhando com você a tela e nós estaremos aprendendo aqui, eu estarei compartilhando com você. Durante o ministério terreno de Nosso Senhor, as escrituras do Antigo Testamento, elas eram conhecidas genericamente como lei, os escritos e os profetas. A Taná, né, que os judeus chamam, que é a Bíblia hebraica. A lei, né, chamada de Torá, ela é composta pelos 5 primeiros livros, né? Neviim, que são os escritos, onde nós temos ali o livro de Reis, Neemias, Esté, Esdras, Salmos e os profetas Ketuvim. Vieram então as escrituras dos apóstolos no Novo Testamento e evangelistas, né? Inspirados por Deus, como a gente vai ver posteriormente. Igualmente inspiradas pelo Espírito Santo. Então, como denominar, pois, ambos os testamentos? Né? Como denominar, então, isso aqui, Taná, como denominar isso? E o Novo Testamento. Né? Alguns pais da igreja denominavam de divina literatura. Nós temos aí na sua tela, né, João Crisóstomo. Com o passar do tempo, faltava uma palavra técnica que viesse a dar uma visão exata do significado das escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, um compilado. Era necessário, pois, denominar o conjunto desses pequenos livros, que é uma coleção de livros, que compunham a palavra de Deus. Foi assim que a palavra Bíblia começou a popularizar-se, e a gente já vai ver o que significa Bíblia. O significado da palavra grega Bíblia, originário do grego, o termo Bíblia significa livros ou coleção de pequenos livros. É isso que a palavra Bíblia significa. Atribui-se a João Crisóstomo, que é esse teólogo aqui, a disseminação do uso desse vocábulo para se referir à palavra de Deus. No Ocidente, a palavra foi introduzida por Jerônimo, esse teólogo aqui, famoso teólogo da igreja primitiva. Esse Jerônimo aqui, ele é o famoso tradutor da Vulgata Latina, a Bíblia Latina. Foi Jerônimo que traduziu. Jerônimo costumava chamar a Bíblia de o livro sagrado ou biblioteca divina. A palavra Bíblia, né, a origem do nome Bíblia, vem desse nomezinho aqui, Biblos. E aí você deve me perguntar, o que significa isso? Biblos, na verdade, se trata dessa região aqui. Foi daí que surgiu a Bíblia, né? Onde nós vamos ver que essa região ela era muito famosa por produzir esse papiro. A palavra Bíblia ela é plural de biblos. Os gregos assim chamavam os rolos, né? Que era feito de pergaminhos, de bíblios, dos quais escreviam as suas obras. Então, o papiro vinha dessa região e os gregos chamavam de biblos ou coleções de livros. Esse nome biblos aqui é uma clara referência ao centro produtor desse material, a cidade de Biblos. No Antigo Testamento, a cidade aqui era Gebal. Essa região aqui, onde você está vendo, era Gebal. Localizada na costa do Mediterrâneo, hoje essa região aqui é a região do Líbano. Então era dessa região que o papiro egípcio era exportado para a Grécia, pelo que tanto a planta como os rolos ou os livros, a partir de fabricados, receberam o seu nome. É também daqui que surge o nome da Bíblia, ou seja, coleção de livros. Então a origem do nome Bíblia é coleção de livros. Daqui a pouco a gente já vai entrar sobre a autoria, mas é importante lembrar que Biblos situa-se na costa do Mediterrâneo, você precisa memorizar isso, no Líbano. Fica a 42 quilômetros de Beirute, essa região aqui,
É um foco de atração para arqueólogos atualmente devido às fases sucessivas de vestígios arqueológicos resultantes dos séculos de ocupação humana. Então é uma região aqui onde os teólogos e arqueólogos focam sua atenção. Desde João Crisóstomo e Jerônimo, os livros do Antigo e Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia. Então foi a partir desses dois teólogos aqui que a Bíblia, como nós conhecemos hoje, veio a ser entendida dessa maneira, com esse nome, Bíblia, na qual os judeus e cristãos baseamos a nossa fé. Os primeiros, os judeus reconhecem apenas isso aqui, que é o Antigo Testamento, lei, escritos e profetas, mas nós aceitamos o Novo Testamento também como inspiração divina. Vamos então para a autoria. A Bíblia, nós precisamos entender que ela tem uma autoria divino-humana da Bíblia e ela tem também a natureza da inspiração bíblica. Então vamos por parte aí falando sobre a autoria divino-humana da Bíblia. A Bíblia Sagrada ela é um livro de dupla autoria, porque nós sabemos que ele foi inspirado por Deus, mas há um lado humano. Se por um lado foi inspirado por Deus, o outro não podemos negligenciar ou esquecer de ter sido ela escrita por homens que tiveram inspiração divina. Eu coloquei aí na sua tela aí para você acompanhar comigo o texto de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 19 ao 21, que diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, preste atenção, palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Através da palavra, Cristo se revela ao nosso coração. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, e preste atenção que o próprio texto vai explicar que profecia é essa. Nenhuma profecia da Escritura, ou seja, a profecia que está escrita, a profecia da Escritura, provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia, uma referência ao que está escrito, o próprio contexto explica, a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então veja que Pedro está falando que a palavra de Deus ela é inspirada. A profecia, o que está escrito ali foi inspirado por Deus, foi soprado, Deus inspirou homens a escreverem a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, de fato, é uma só. No entanto, nós temos vários estilos diferentes. Nós temos poema, nós temos parábolas, nós temos escritos proféticos, nós temos vários estilos diferentes. E por mais que sejam estilos diferentes, o mesmo Espírito inspirou pessoas diferentes para escrever essa palavra de Deus, que o propósito principal é revelar a obra de Deus, a redenção por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o caráter de Deus, São os mais diversos, os escritores, Pois o Espírito Santo inspirou e capacitou cerca de 40 diferentes autores. A Bíblia ela tem 40 autores, veja aí comigo. Ela foi composta no espaço de 1.600 anos para ficar pronta. E aí quando você pega a Bíblia para comparar, você vê que há uma harmonia na Bíblia, só pode ser obra divina. Veja o que Tomás de Aquino ele define como inspiração divina. Ele diz que o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo. O homem foi apenas o seu autor instrumental. Logo, então, há numerosas passagens na Bíblia que apoiam a alegação de que a mensagem da Bíblia veio da parte de Deus por intermédio de homens de Deus e foi unida ou reunida na palavra de Deus. Examinaremos então primeiro as passagens que falam da inspiração no Antigo Testamento, a natureza da inspiração bíblica, descrições de inspiração do Antigo Testamento, e depois nós iremos falar sobre a inspiração no Novo Testamento. Então vamos lá. Descrições da inspiração no Antigo Testamento ou do Antigo Testamento. Vamos lá. Em Deuteronômio 18:18, aqui é Deus quem diz a Moisés: porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Inspiração é isso, é Deus colocar as palavras dele na boca
do seu servo. Em 2 Samuel 23, versículo 2, Davi, no seu leito de morte, testifica: o Espírito do Senhor falou por mim. Inspiração é isso. E a sua palavra esteve em minha boca. A palavra de Deus, veja que é Davi quem fala, mas é a palavra de Deus que está na boca dele, Deus falou também por Isaías, em Isaías 59, 21, quando ele diz: minhas palavras que pus na tua boca. A palavra é de Deus, mas está na boca do profeta. Em 2 Crônicas, no livro de Crônicas, no capítulo 34, versículo 14, cita o livro, né, da lei do Senhor, ou seja, o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Então, veja que a palavra é de Deus. E para fechar aqui, o profeta Zacarias escreveu a respeito de as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas. Palavra de Deus, o intermediário é o Espírito Santo e o transmissor é o profeta. Amém? Zacarias 7, versículo 12. Então, é basicamente isso. A inspiração no Antigo Testamento, porque os métodos de Deus falar eram vários. Deus falava por sonho, por visões, por profecias. Nós temos o Urim e o Tumim, que era um método de Deus falar. Então, os métodos de Deus eram variáveis, vários no Antigo Testamento. A transmissão da palavra de Deus, no início, ela era oral. Era, por exemplo, quando Deus fala com Adão, lá, Deus fala de uma forma pessoal. Não tem nada escrito ali, é uma transmissão oral. Antes da lei ser escrita, nós temos o entendimento que a palavra de Deus ela era passada oralmente. De Abraão, por exemplo, para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para os seus 12 filhos, né? Era a tradição oral. E depois, com Moisés, vem a escrita da palavra de Deus. Mas vamos lá para a descrição da inspiração no Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento também consideravam os seus escritos como inspirados, como escritura divina. Pedro, por exemplo, se referindo às epístolas de Paulo, declarou que elas também eram escrituras, da mesma forma que o Antigo Testamento também o era. Ele escreveu assim: também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Ele está fazendo uma comparação, que assim como os indoutos distorcem as outras escrituras, uma referência ao Antigo Testamento, eles estavam fazendo também com os escritos de Paulo, que também, na concepção de Pedro, era inspirado, e eles fazem isso para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. Ainda, a Bíblia diz, porque diz a Escritura, Paulo vai fazer citações também do Antigo Testamento, e ele diz assim, porque diz a Escritura, ele está fazendo uma referência a Deuteronômio 25, 4, não ligarás a boca ao boi que debulha. E em Mateus 10:10 ele vai fazer isso. Digno é o obreiro do seu salário. Então, em 1 Timóteo 5:18, Paulo usa duas passagens bíblicas para compor o seu pensamento. Ele está fazendo isso porque ele julga tanto o Antigo Testamento inspirado, como a palavra, do evangelista Mateus aqui, ditas por Jesus, como inspiradas. E aí chegamos nessa parte aqui bem interessante. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Você já parou para pensar? O que a Bíblia diz e o que Deus diz e o que a Bíblia diz? Parece ser uma redundância, mas não é. Vamos acompanhar aí comigo. Em Gênesis 12:3, aqui é Deus, abençoarei, primeira pessoa, os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora, quando Paulo vai citar isso aqui, quando Paulo vai fazer uma referência a Gênesis 12:3, ele diz assim, prevendo a Escritura. Tá vendo? Ele falando aqui, ele fala como se fosse a Bíblia falando, Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão,
por meio de você todas as nações serão abençoadas. Aqui em Êxodo 9,16 aparece assim: mas eu o mantive de pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Você lendo isso aqui, está em primeira pessoa, é Deus falando. Aqui em Romanos 9,7, que é uma referência a Êxodo, diz assim: porque a Escritura diz ao faraó, eu o levantarei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então aqui é Deus falando, aqui é a Bíblia falando. Por isso que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas contém a palavra de Deus. Vamos lá, porque para formar uma doutrina tem que ter pelo menos três bases bíblicas. Então vamos para mais duas aqui. Gênesis 2:24 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É Deus falando aqui. Mateus 19:4-5, Jesus falando, ele diz assim: ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua própria mulher e os dois se tornarão uma só carne. Veja, vocês não leram palavra de Deus inspirada, que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então veja que o próprio Jesus Cristo, ele usa a palavra de Deus como o próprio Deus falando. Em Salmo 16:10 diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra corrupção. É um salmo messiânico. Em Atos 13:35 diz: assim ele diz noutra passagem. Veja, não permitirá que o teu santo sofra composição. Ou veja, corrupção, como está em algumas traduções. B.B. Warfield, ele faz essa declaração com relação a essas passagens bíblicas, a esse método de comparação. Ele diz assim: em uma dessas classes de passagens, as Sagradas Escrituras são tratadas como se elas fossem o próprio Deus, na outra, Deus é tratado como se fossem as próprias Escrituras. Assim, considerando as duas classes, Deus e as Sagradas Escrituras são trazidos a uma união de forma a mostrar que no nível de autoridade direta não se fazia nenhuma distinção entre ambos. Então, para B.B. Warfield, ele diz que a palavra de Deus e o próprio Deus é como se fossem a mesma coisa. Daí nós entendemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Agora vamos para uma outra parte bem interessante, que é inspiração e igualdade. A pergunta que se faz é: será que existe diferentes graus de inspiração na Bíblia? Ou será que algumas coisas são mais inspiradas do que outras? Já parou para pensar nisso? Porque tem gente que só vai em algumas passagens bíblicas, né? Que, por exemplo, Salmo 21, Salmo 23, Salmo 91, né? Salmo 46, são passagens assim bem clássicas que é muito boa, muito profunda, mas há uma certa ignorância quanto a outros textos um pouco mais difíceis ou um pouco mais assim, podemos dizer que sem tanto brilho. Mas toda a palavra de Deus ela é inspirada. Mas nós precisamos entender que há um nível de importância. E a gente já vai ver sobre isso. Vamos lá. Inspiração e igualdade. Por exemplo, nós temos aquilo que é inspirado e importante, que é tudo que a Bíblia diz. Inspirado e importante é tudo que a Bíblia diz. E nós temos aquilo que é inspirado e mais importante. A resposta a essa pergunta, será que se existe algo mais importante do que outro, é melhor compreendida em termos do que se entende por inspiração, a saber que qualquer coisa que a Bíblia afirme, ela é inspirada. Tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Por exemplo, o que a Bíblia diz ser verdade é verdade, né? O próprio Deus está afirmando. Quando a Bíblia diz que uma coisa é verdade, é o próprio Deus falando que aquilo é verdade. Por exemplo, a questão do perdão. A Bíblia diz que devemos perdoar, então é o próprio Deus dizendo que devemos perdoar. Da mesma forma que não pode haver graduação na verdade, não pode haver graduação na inspiração. Uma coisa é verdade ou falsa.
Não existe meia verdade, não existe mais ou menos verdadeiro ou mais ou menos falso. Não existe alguma coisa na Bíblia que é mais ou menos verdade ou mais ou menos mentira. Da mesma forma que uma mulher não pode estar meia grávida. Não existe meia grávida. Ou está grávida ou não está. Então é basicamente isso. E aí nós temos aquilo então que é inspirado e mais importante. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, Jezabel morreu. Essa é uma afirmação aqui que é inspirada e é verdade. É tão inspirada quanto esse segundo fato. Jesus morreu. São dois fatos verdadeiros. Jezabel morreu e Jesus morreu. Um outro exemplo aqui é a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou e Jesus também ressuscitou. Ambos os casos aqui são inspirados e importantes para o contexto bíblico. Mas isso aqui é inspirado e mais importante, porque ambos os relatos são verdadeiros e falam da mesma situação. Mas no segundo caso, que é esse aqui, né? No segundo caso tem mais importância porque está relacionado com o Filho de Deus e com resultados eternos. Por exemplo, a morte de Jezabel não redime ninguém, mas a morte de Jesus Cristo sim. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer, por exemplo. Jesus ressuscitou e Paulo vai dizer que a ressurreição de Jesus, ela é a prova da nossa justificação, né? Isso aqui é muito importante. Então, é nesse sentido que nós temos que ler a palavra de Deus e entender que algumas coisas são inspiradas e importantes, mas que outras coisas merecem uma atenção toda especial, porque diz respeito tanto ao nosso momento presente quanto ao passado, e o futuro é algo geralmente relacionado ao caráter de Deus ou à obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto original, como alguns dizem, não contém erros. Se Deus não pode errar, e se o texto original foi soprado por ele, e aí o problema é, né, achar o original, porque é tanta cópia, e essas cópias de Bíblias são justamente por causa disso, pelo excesso de tradução e por nós termos tão pouco do original. Mas concluímos que o texto original da Bíblia, ou seja, o primeiro escrito que foi dado pelo o próprio Deus aos profetas, não contém erro algum. Portanto, qualquer erro real que seja encontrado nos manuscritos bíblicos ou em suas traduções não fazia parte deste original. As cópias do original somente são inspiradas à medida que sejam precisas. É importante que nós entendamos que quanto mais nós buscamos a Deus, ainda mais devemos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Nós temos que unir essas duas coisas, piedade e leitura da palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, para a gente ir chegando aqui no finalzinho da nossa aula, uma definição de inspiração aqui, eu gostaria de usar aqui o que Agostinho de Hipona fala. Ele diz que se ficarmos perplexos com qualquer contradição aparente nas Escrituras, não nos é permitido dizer o autor deste livro está enganado, mas antes ou se trata de uma falha no manuscrito, ou a tradução é ruim, ou você não compreende bem o que está lendo. Então tem que levar em consideração isso. Nós, como leitores, nós estamos fadados aos erros, porque quando vamos ao texto sagrado, nós vamos com as lentes da nossa cultura, e é muito difícil ir à Bíblia Sagrada e tirar essas lentes, né? Enxergar o texto bíblico com os olhares dos autores daquela época. Inspiração. Definição sugerida, tá, gente? A gente não é dono da verdade, mas aqui é uma definição sugerida de inspiração. A inspiração é a operação sobrenatural do Espírito Santo, que por intermédio de diferentes personalidades, nós temos gente fleumática, gente melancólica, temos Jeremias, o chorão, e temos Pedro, aquele que é nervoso, o homem da espada. E estilos literários dos autores humanos escolhidos. Investiu as palavras exatas dos livros originais das Sagradas Escrituras, em separado ou no seu conjunto, como a própria palavra de Deus, isenta de erro em tudo o que ensina ou implica, inclusive em matérias de história e ciência. E a Bíblia é, dessa forma, a regra infalível e a autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Então, essa é uma definição básica de inspiração. Então, essa foi a nossa
primeira aula, onde a gente focou basicamente sobre a inspiração da palavra de Deus. Nós temos aí as fontes no final. E é importante que nós venhamos a palavra de Deus, a Bíblia, como nós cremos como palavra de Deus, com o coração humilde, com o coração quebrantado, para aprender mais de Deus. O próprio Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, lá na tentação em Mateus 4, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido e até a próxima aula, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Bíblia na mão e mente no céu. Deus abençoe a sua vida.